Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos! Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e acompanhe comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 42, objeto de conhecimento, emergência do capitalismo. E o detalhamento, conceitos de capitalismo e suas fases, fatores que contribuíram para a passagem do mercantilismo para o capitalismo. Vamos à nossa aula? Olá, queridos! O tema desta aula é capitalismo. Mas o que é capitalismo? Observem bem a imagem que nós trouxemos para vocês, né? Temos aí a mão fechada segurando realmente dinheiro, né? E aí parece até ser dólar, né? Aquela moeda verdinha norte-americana. Então, o que seria o capitalismo? É um sistema econômico em que visa o acúmulo de capital, né? Ou seja, o dinheiro. Quando se fala de capital no contexto econômico, temos que fazer referência ao dinheiro. Então, esse modelo capitalista, ele vai surgir, né? Ele vai substituir o feudalismo, aquela forma de economia agrária e de subsistência, ou seja, aquele tipo de economia em que as pessoas estavam voltadas para a sua produção interna, para poder ter o seu sustento garantido, que ocorreu principalmente na Europa, certo? E eles tinham ali um sistema baseado na estrutura dos feudos, em que eram grandes propriedades rurais e tinha o seu representante, o seu chefe, que era o senhor feudal. Nesse sistema nós temos o trabalho servil, nós temos a implantação da servidão, que vai estar no contexto do feudalismo. Então, o modelo capitalista, ele vai substituir o feudalismo, mas isso não vai acontecer de uma forma rápida, né, brusca. Lembrem que na história tudo é gradual. Então, antes de ser consolidado o capitalismo, nós vamos observar também a ascensão da burguesia. Quem era essa burguesia, professora? Eram aquelas pessoas inicialmente voltadas para o comércio, para a prática comercial. E nesse contexto, nós vamos observar que os burgueses, eles acabaram indo para direções diferenciadas de acordo com como se apresentava a dinâmica econômica. Então, a princípio, eles eram comerciantes, mas com o passar do tempo, eles viram o desenvolvimento do artesanato, começaram a surgir as corporações de ofício. O que seriam essas corporações de ofício? Seria justamente a reunião de artesãos em um determinado local, em que cada artesão faria uma parte do trabalho, uma parte da produção, caracterizando o que nós chamamos de divisão do trabalho. Então, quando cada um faz uma parte do trabalho, a tendência é que a produção ela aumente, caracterizando assim a manufatura, certo? E nesse contexto, né, os burgueses, que são as pessoas que fazem parte da burguesia, vão passar a possuir muito dinheiro e poder. Então, todas essas características, né, vão estar inerentes ao início do capitalismo. Vocês observaram bem, né? Nós temos uma mudança gradual. Então, antes eu tinha uma economia voltada para a agricultura, baseada no desenvolvimento daquele território para a sobrevivência das pessoas que moravam ali. Porém, contudo, houve uma crise no século XIV que fez com que o feudalismo ele entrasse em declínio e surgissem assim as cidades. O comércio vai renascer e com o surgimento dessas cidades vai surgir também a burguesia, que vai aproveitar esse momento para fazer o seu enriquecimento, certo? E como é que eles vão fazer isso? Através do comércio inicialmente. Com o passar do tempo eles vão diversificar as suas atividades econômicas, sempre visando o lucro. Então, quando vocês ouvirem a palavra capitalismo, lembrem de capital, de dinheiro, certo? E também em relação a questões de adquirir bens, certo? Mas vamos observar como é que aconteceu essa passagem. Bem, a passagem do mercantilismo para o capitalismo. Lembrando que o mercantilismo é a forma inicial do capitalismo, ou seja, as práticas comerciais. Há pouco eu falei que os burgueses eles se aproveitaram do comércio para poder enriquecer. Então, nesse momento, haverá a implementação do mercantilismo justamente com a crise do sistema feudal. Então, o mercantilismo terá características próprias.
E nós vamos observar isso no decorrer da aula. Acompanhem comigo. Então, nós vamos observar o crescimento populacional, desenvolvimento das cidades e surgimento das moedas que vão facilitar as trocas comerciais. Professora, surgimento das moedas vão facilitar as trocas comerciais? Sim, até então não havia uso dessas moedas como forma de trocar por gêneros, né? Trocar por alimentos, como nós estamos acostumados hoje. Nós estamos inseridos, né, no sistema capitalista, em que para nós adquirirmos algum bem, nós precisamos levar o dinheiro e fazer essa troca, que nós falamos, né, de comprar alguma coisa, alguma mercadoria. Antigamente, né, antes do estabelecimento da moeda, esse comércio ele era feito através de escambo, ou seja, troca de mercadorias. Então, havia a produção excedente de determinado produto e esse produto ele era trocado pelo produto que teoricamente eu não tivesse. Então, essa era a prática comercial existente antes da implementação, antes do uso da moeda em relação às práticas comerciais. Certo? Vamos observar também o surgimento das feiras e da burguesia. O comércio vai ter a implementação do trabalho livre e assalariado e acontece na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Professora, como assim surgimento das feiras e da burguesia? Né? Nós estamos habituados a ter feira todo dia, mas na Idade Média, que é justamente nesse momento em que eu tenho a implantação do mercantilismo e depois, consequentemente depois para o capitalismo, as feiras elas ocorriam de forma sazonal, ou seja, de acordo com as épocas, de acordo com a colheita e com a produção. Então, essas feiras, elas não eram cotidianas, né? Havia um período em que elas estavam estabelecidas e locais em que elas iriam acontecer. Elas eram feiras itinerantes, não havia um local fixo para que elas pudessem ocorrer, certo? Então, esse processo, né, das feiras e da burguesia vão começar a ser mais intensos, certo? Nesse contexto da prática comercial. Ok? Então, continuando essa passagem do mercantilismo para o capitalismo, nós temos as revoluções tecnológicas e políticas. Professor, o que seriam essas revoluções tecnológicas? Justamente a revolução industrial, em que nós observaremos a introdução da máquina a vapor na produção. E o que seria essa máquina a vapor? Justamente as máquinas que vão ser utilizadas à base da queima de combustíveis, a princípio o carvão e a madeira, para a produção de energia e, claro, esse material, né, ele vai ser produzido em larga escala, ou seja, em grande quantidade. Então, essa produção industrial vai substituir a produção manufatureira. Professora, o que é mesmo produção industrial e manufatureira? Industrial que é o processo feito dentro das indústrias e isso vai acontecer justamente no contexto da Revolução Industrial na Inglaterra a partir do século XVIII. Antes disso, a produção ela era manufatureira. Como é que era essa produção? Havia as corporações de ofício, que era justamente a junção, a união de trabalhadores especializados em determinada área. Então, vamos supor que nós temos a produção de sapatos. Vários sapateiros estariam organizados nessas corporações de ofício e cada um faria uma parte do trabalho, havendo assim a divisão do trabalho e, claro, o aumento da produtividade. Antes das corporações de ofício, a produção de mercadorias ela era feita de forma artesanal, em que o artesão ele era dono de todos os meios de produção e também era ele que executava todo o trabalho. Logo, a tendência da sua produtividade seria ser menor em relação a estar inserido numa corporação de ofício, ok? Então, deu para entender o que seria uma produção manufatureira, certo? E a produção industrial é justamente uma produção nas indústrias, nas fábricas, vamos dizer assim, melhor dizendo, né? E essas fábricas, elas vão surgir no contexto da Revolução Industrial, em que eles vão ter ali um território, vão ter acúmulo de capitais que vai propiciar essa produção em larga escala, ou seja, em grande quantidade, certo? Nesse contexto também precisamos saber o valor da moeda, né, que passa a representar um conjunto de valores.
o custo de produção dos produtos. E a riqueza, ela é estabelecida pelo lucro de produção industrial. Nesse contexto, Karl Marx, ele fala que a moeda, ela deixa de ser apenas um meio de troca e ela começa a agregar em seu produto, né, em seu valor, a mão de obra também utilizada para esse dinheiro, para essa prática, certo? Então, isso são características do que nós vamos conhecer do real valor do dinheiro. Então, não é apenas um papel moeda em si, não é apenas uma cédula. Essa cédula, ela tem em seu contexto, né, vários valores agregados, além do capital, além da aquisição de lucros, também a questão da força de trabalho que foi utilizada durante a produção de um determinado produto, ok? Vamos às características do capitalismo. Acúmulo de capital, obtenção de lucros, atividades comerciais, industriais e propriedade privada. Quando se fala de acúmulo de capital, temos que ter em nossa mente a questão de acúmulo de bens, acúmulo de propriedades, vamos dizer assim, de dinheiro, né? Então, o capitalismo, ele visa justamente o acúmulo de capital. Obtenção de lucros, né? O que seria obtenção de lucros? É justamente você conseguir ter dinheiro, né? Conseguir, vamos dizer assim, lucrar, ter, vamos dizer assim, um retorno em determinada atividade que você faça. Um exemplo, vamos supor que eu trabalhe fazendo artesanato, como já foi mencionado aqui. Então, para eu obter lucros, eu tenho que tirar do valor final do meu produto tanto o material que eu gastei, né, o valor que eu gastei no material, a minha mão de obra e, somando esses dois valores, um valor a mais para que eu tenha lucratividade na venda desse produto. Então, quando se fala de obtenção de lucros, é você ganhar um pouco a mais, né, de valores, de dinheiro, do que você gastou para produzir determinado produto. Atividades comerciais e industriais também serão importantes no contexto do capitalismo. Lembrando que é através do comércio e da indústria que nós temos as trocas comerciais, é claro, e também a implementação de indústrias que vai favorecer com que haja justamente uma produção em grande quantidade. À medida em que eu tenho essa produção em larga escala ou em grande quantidade, a tendência é que o valor do meu produto final ele seja mais barato. Por que, professora? Porque nesse caso, neste momento, nós temos a produção em grande quantidade, logo eu vou gastar menos tempo para produzir determinado produto. Então, em vez de um artesão fazer apenas um sapato em um dia, vamos supor, ele vai conseguir produzir 10 sapatos em um dia utilizando uma máquina, né? Ali automatizando o seu trabalho, certo? E também a questão da propriedade privada. O que seria essa propriedade privada? É o direito legal que a pessoa possuía, né, de conseguir obter determinado produto, certo? E isso é uma característica do capitalismo, que a pessoa ela pode ser dona da sua própria casa, do seu próprio carro, do seu próprio negócio, certo? Outras características do capitalismo que merece destaque é a liberdade econômica. O que seria essa liberdade econômica, professora? É justamente nós termos vamos dizer assim, o poder de escolha, né? Ou seja, nós temos essa liberdade econômica, nós podemos comprar um produto onde melhor nos convier. Então, onde eu tiver mais lucratividade, é lá que eu vou comprar esse meu produto, ou seja, vai ter a lei da oferta e da procura. E quando eu tenho essa questão da oferta e da procura, a tendência é que os preços dos produtos eles sejam menores de acordo com o oferecimento dessa mercadoria no comércio, certo? Temos também o acúmulo de riquezas. O trabalho assalariado é uma característica do capitalismo. Então, no decorrer da história, nós vamos observar que nem sempre o trabalho ele foi assalariado, ou seja, a pessoa trabalha em troca de um salário, em troca de um valor. Então, essa característica de trabalho assalariado, ela é inerente, né, do capitalismo. Eu não quero dizer que antes não existia. Existia, mas não como uma prática comum e teoricamente obrigatória para a venda da força de trabalho, para a questão também de você vender, né, o seu trabalho e no final de um determinado período você ter um salário
proveniente desse esforço que você fez, certo? Existência de diversas classes sociais. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que há a possibilidade também das pessoas terem uma ascensão social. O que seria essa ascensão social? No caso, de acordo com o merecimento, de acordo com o esforço, com o trabalho, com o reconhecimento, o trabalhador, ele poderia, né, e ele pode, né, mudar a sua condição social. Então, antigamente, né, havia uma certa estagnação social, ou seja, a pessoa nascia e morria naquela mesma classe social. E eu falo isso na questão lá do feudalismo, em que nós temos lá o servo, nasceria servo e morreria servo. O senhor feudal nasceria senhor feudal e morreria senhor feudal. Não havia uma mobilidade social. E essas características da sociedade capitalista, elas vão mudar, né? Em que há sim a possibilidade de um trabalhador enriquecer, né, de acordo com o mérito que ela obter no decorrer da sua trajetória. Certo? Então vamos lá conhecer as fases do capitalismo. Acompanhem comigo. Né? Nós temos aqui o capitalismo comercial, proveniente das grandes navegações. As grandes navegações, elas ocorreram ali por volta do século XV. Então, nós temos a presença do capitalismo comercial e, nesse momento, a questão da inserção, né, do mercantilismo, que é a forma inicial do capitalismo que está inserida no contexto do comércio, em que nós temos ali a presença das grandes navegações, a presença de estabelecimentos de novas rotas comerciais e também a questão do monopólio comercial, que vai ser importante para as nações europeias conseguirem acumular riquezas, acumular dinheiro nesse momento das grandes navegações. Outra característica do capitalismo, ou outra fase do capitalismo, é o industrial, que é justamente o que ocorre com a Revolução Industrial já no século XVIII na Inglaterra. Mas por que na Inglaterra não foi em outro território, professora? Porque a Inglaterra, ela utilizou os recursos financeiros acumulados durante as grandes navegações e viram uma forma de investir esses lucros através da Revolução Industrial, com a colocação, né, com a criação, melhor dizendo, das máquinas a vapor, que vão estar inseridas principalmente na indústria de tecidos. Então, quando essas máquinas elas são colocadas nesse tipo de indústria, há uma maior produtividade de têxteis ingleses e, claro, que eles vão conseguir comercializar esse produto para diversas regiões, né, para diversos locais, certo? Outra fase do capitalismo são justamente os bancos e as instituições financeiras que nós conhecemos como capitalismo financeiro. E nesse tipo de capitalismo nós vamos observar a questão da concessão de créditos e também vamos observar a questão do fortalecimento e da colocação das bolsas de valores, em que as negociações entre empresas serão mais fáceis de serem feitas. E, por fim, mas não menos importante, o capitalismo informacional, através da globalização. E o que seria essa globalização? A interligação, né, de vários mercados, de várias sociedades, de vários setores. Então, nós vamos observar que a globalização ela vai ajudar com certeza o capitalismo informacional. Mas atentem para uma coisa, certo? Esse sistema, né, essas fases do capitalismo, elas existem ainda, tá? Não quer dizer que nós estamos no capitalismo informacional, que o comercial deixou de existir, ou que o industrial deixou de existir, ou que o financeiro deixou de existir. Não. Cada fase teve as suas inovações e elas atualmente estão interligadas, fazendo parte do capitalismo. Vamos lá às fases do capitalismo com o número 1, capitalismo comercial. Temos a fase inicial do capitalismo, com o período das grandes navegações, com o uso do mercantilismo e metalismo. Quando se fala de mercantilismo, tem um na cabeça de vocês, certo? Comercial, mercantilismo, comércio. E também nós temos aí o uso do metalismo, ou seja, a aquisição de metais preciosos. E nós trouxemos para vocês, neste momento, né, um vídeo que vai representar as características do mercantilismo. Acompanhem comigo. Em busca da riqueza.
No início dos tempos modernos, durante a era das grandes navegações, uma nova ideologia econômica surgiu na Europa, o mercantilismo. Grandes navios partiam em busca de terras distantes, cheios de mercadores e ansiosos por explorar novos horizontes. A definição do mercantilismo é uma filosofia econômica que buscava acumular riquezas para a nação, através de práticas como a balança comercial favorável, o protecionismo e controle estatal. Os exploradores buscavam incansavelmente metais preciosos em terras desconhecidas, trazendo prosperidade para as potências mercantilistas. Para proteger suas indústrias, os países adotavam políticas protecionistas, como tarifas e subsídios garantindo a competitividade interna. Colonizar territórios ultramarinos tornou-se uma estratégia fundamental, explorando suas riquezas e estabelecendo monopólios comerciais. Balança comercial favorável era o objetivo, com exportações superando importações, trazendo riquezas e poder para as nações mercantilistas. Entretanto, guerras comerciais e limitações intrínsecas levaram ao declínio do mercantilismo, dando lugar a novas ideias econômicas, como o fortalecimento do capitalismo. Então, vocês observaram aí as características do mercantilismo, lembrando que não é porque ocorreu lá no século XV que essas práticas deixaram de existir. Não, elas vão ser incorporadas no capitalismo atual também, certo? Então, vocês viram aí a questão da balança comercial favorável, a questão do metalismo, que é acúmulo de metais preciosos, o protecionismo, que é muito importante já justamente nesse conceito de capitalismo industrial, que é a proteção das fronteiras e também o fortalecimento do mercado interno. São características do mercantilismo. Acompanhe a segunda fase. Vamos lá. Capitalismo industrial. Nesse tipo de capitalismo, nós temos, que vai iniciar com a Revolução Industrial no século XVIII, na Inglaterra. Observem bem essa imagem, mostra justamente fábricas nesse período, aproximadamente do século XVIII, de fábricas na Inglaterra, certo? Observem que nós temos aí as chaminés, que era justamente para a queima, dos resíduos, no caso ali do carvão e da madeira inicialmente, para a geração de energia, para que essas indústrias pudessem realmente gerar energia e poder funcionar. Temos o acúmulo de capital, o dinheiro, que vai desenvolver atividades industriais. E como é que a Inglaterra vai conseguir acumular esse dinheiro? Através das práticas mercantis que eles fizeram lá durante as grandes navegações. Então, eles vão acumular esse dinheiro, vão acumular capital e vão desenvolver essas atividades industriais. Para tanto, vai ser usado a mão de obra assalariada e haverá também a maximização dos lucros. Dentro do capitalismo, sempre se visa a lucratividade. Então, quanto mais eu lucrar, melhor para o meu negócio, melhor para o meu comércio. E isso gira a economia até hoje. Ninguém vai entrar numa atividade comercial em que ele vai ter um prejuízo. Não, sempre se visa o lucro, sempre se visa observar o mercado consumidor, observar se aquele produto terá saída ou não, para que haja investimentos de fato em determinado ramo econômico, certo? A terceira fase do capitalismo que nós observaremos agora é o financeiro. Ele vai ocorrer no período pós Primeira Guerra Mundial. Depois de 1918, que é esse período, 1914 a 1918, é o período da Primeira Guerra. Então, após esse período, nós vamos observar essa questão do capitalismo financeiro, em que haverá o desenvolvimento do setor financeiro. Mas, professor, o que seria esse setor financeiro? É justamente o setor em que envolve a prática dos bancos e instituições financeiras. E, nesse momento, nós temos a aplicação das bolsas de valores. O que consiste nesse mercado financeiro? É aquele mercado em que exige, em que está
colocado ali a concessão de créditos, que pode ser feito através de empréstimos com as instituições financeiras, com os bancos e também a questão do investimento. Então, tudo isso está inserido no capitalismo financeiro. E as bolsas de valores é como se fosse esse grande mercado financeiro das grandes indústrias, onde a venda de ações, a venda de títulos de determinadas empresas, que vai fazer com que esse mercado, com que esse capitalismo, ele esteja em pleno vapor. A outra fase do capitalismo é justamente o capitalismo informacional. Acompanhem comigo. Fruto do desenvolvimento da tecnologia e do avanço da globalização, nós temos nesse momento a ampliação das relações comerciais através de estabelecimento de comércio com nações diferenciadas, né? Com a globalização, o comércio internacional ele vai ser mais evidente. Nesse momento também temos novas formas de transação e inúmeras possibilidades de lucros. E nós estamos inseridos no capitalismo informacional. Então, hoje nós estamos inseridos num tipo de capitalismo em que praticamente tudo, vamos dizer assim, depende da internet, por exemplo. Então, por conta disso, né, nós temos a interligação de dados de todo mundo. Então, estando aqui, podemos fazer comércio com qualquer local do mundo, através dessas negociações internacionais e, claro, utilizando os recursos como a internet para isso. Nós vimos as fases do capitalismo, como é que ele vai se consolidar, como é que ele vai existir e suas fases, né? Agora vamos observar as vantagens do capitalismo. Liberdade econômica, ou seja, o livre comércio, né, a lei da oferta e da procura. Inovação tecnológica, observaremos como vantagem do capitalismo, em que haverá sempre a busca por novas tecnologias para aumentar a produtividade, para aumentar a qualidade dos produtos. Ampla concorrência entre as empresas, né? Aqui fica mais claro a lei de oferta e de procura, em que haverá justamente a oferta de determinado produto por diversas empresas. E claro que o consumidor ele vai procurar aquilo que melhor atender às suas necessidades. E isso vai implicar no que nós chamamos de comércio competitivo. Cada um vai querer ter uma fatia do mercado consumidor maior. E para isso vai sempre oferecer produtos cada vez mais, vamos dizer assim, desenvolvidos, mais qualificados. E claro que isso vai modernizar a economia. Em contrapartida, nós também temos as desvantagens do capitalismo, em que nós observamos a desigualdade social, nós observamos, né, os donos dos meios de produção, ou seja, né, a burguesia, né, ou seja, os grandes empresários e também os trabalhadores assalariados, né, que vão vender a sua força de trabalho justamente por não serem os donos dos meios de produção. O capitalismo está suscetível a crises econômicas e políticas. O que seriam essas crises econômicas? É justamente, né, a questão de estabelecer juros altos, né, por conta dos empréstimos. Instabilidade política também pode ocorrer como uma desvantagem do capitalismo. Um território em que tenha instabilidade política, não haverá, claro, investimento estrangeiro nesse território. E isso também vai ocasionar uma concentração desproporcional de poder econômico, em que nós observamos em que poucas pessoas têm muito e muitas pessoas não têm quase nada. Isso ocasiona justamente uma exclusão social, uma desigualdade econômica. Tudo isso são desvantagens do capitalismo. Então, queridos, esta foi a nossa aula, né? Espero que vocês tenham compreendido a questão do capitalismo, a sua origem, a sua consolidação, as fases que o capitalismo possui e lembrando sempre, né, que uma fase não vai anular a outra fase do capitalismo. Elas estão interligadas, formando, né, o sistema capitalista que nós conhecemos. Então, até a próxima.